É uma honra estar aqui com vocês essa noite. Meu nome é Rodrigo Casarim, eu sou jornalista. Dentre outras coisas, eu edito Página 5, que é o blog de livros do UOL. E eu estou aqui para bater um papo, primeiro com o Emicida, depois com a Akil Sam, sobre produção literária para crianças e identidade afro-brasileira. Então, eu queria já chamar para adentrar o palco aqui, por favor, o nosso Emicida. Oh. Bom, faz parte do meu papel como mediador cumprir alguns protocolos, às vezes dispensáveis, como falar para vocês quem é o Emicida. Poderia dizer que ele é músico, cantor, compositor de músicas como Pantera Negra, Baiana e Triunfo, que ele já venceu prêmios como o Multishow e o APCA, que ele já teve a generosidade de dividir o palco com gente como Caetano Veloso. Mas eu trouxe aqui a pequena biografia que tem no livro que ele está lançando agora, o Amoras. Emicida nasceu Leandro Roque de Oliveira, em uma casinha bem pobrezinha na parte norte da cidade de São Paulo. Sua imaginação foi sua melhor amiga e o fez visitar mundos incríveis, transformando-se em astronauta, desenhista, guerreiro, pirata, rei, pintor, samurai e muitas outras coisas. Tudo sem sair de casa. Foi brincando com sua imaginação e as palavras que Emicida descobriu a habilidade que tinha de contar histórias, fazendo poesias, e não parou nunca mais de fazer isso. Acreditou durante muito tempo que muitas coisas eram impossíveis. Hoje acredita no contrário, e através das histórias que conta, prova que tudo é possível. É isso mesmo, Emicida? Boa noite, cara. Um prazer estar aqui contigo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É tudo isso mesmo. Ou menti em alguma parte? Só a parte do astronauta. Você nem na imaginação chegou lá, cara? Nem na imaginação você... Não, cheguei, mas se a gente for colocar as coisas da imaginação aí, essa biografia ia ser gigantesca. Então, é melhor deixar essas coisas. Talvez o astronauta deixe, o pirata que tenha que sair, né? O pirata que eu não fui, não. Não chegou a ser. E na imaginação, você já tinha se vislumbrado um autor de livro infantil? Não. Tá aí uma das poucas coisas das quais eu nunca tinha me imaginado. E como que acontece o Amoras, então? O Amoras acontece porque... Depois da paternidade, a relação com a minha filha me fez refletir sobre como eu interajo com o mundo inteiro em si, sabe? E tem muitas vezes que a gente, ao lidar com as crianças, a gente vai numa ânsia de que a gente é professor, mestre, tem uma visão e uma vivência, e que a gente vai ensinar como as coisas devem ser, e na pureza deles, na simplicidade deles, na perspectiva nova que eles têm a respeito do mundo, eles é que acabam ensinando a gente. A história do livro é uma história verídica, que a minha filha Estela contou para mim um dia que a gente estava passeando, a gente foi na casa da minha mãe, e lá tem um pé de amora, e eu estava explicando para ela que você tem que colher a amora quando ela estiver bem pretinha, porque as pretinhas são as amoras mais doces, elas estão perfeitas quando ela estiver bem escurinha. Ela virou para mim voluntariamente e falou: que bom, porque eu também sou pretinha. E no primeiro momento eu dei risada daquilo junto com ela, a gente ficou dando risada e brincando. Mas aquilo é muito grandioso. E aquele ali é o lugar onde eu tento chegar com tudo que eu faço com a minha música, sabe? Uma espécie de guarda-chuva que proteja as pessoas das coisas ruins, uma coisa que faz com que elas sintam um acalanto, sabe, embaixo da minha poesia. E quando a minha filha me falou sobre isso, quando ela fez essa analogia entre ela e as amoras, eu, por mais que tenha sido durante a adolescência um grande apaixonado por quadrinhos, e sempre imaginei escrevendo talvez para um público infanto-juvenil alguma coisa, ou escrevendo um livro um pouco mais sério, naquele momento eu cheguei à conclusão de que eu devia começar essa trajetória de falar em outra plataforma, que agora podia ser um livro, pelos pequenos, e chegar na vida deles sendo talvez uma espécie de referência que eu não tive quando eu era pequeno, e que aquilo pode criar dentro do imaginário deles uma coisa que protege eles de qualquer conflito que eles possam vir a ter no mundo depois. Mas o Amoras, ele nasce primeiro como uma música, certo? Na verdade, a história nasce, aí a história vira música, e aí depois a música vira o livro. Como que foi transformar uma música num livro? Quais foram as principais
peculiaridades desse processo? Cara, a música, ela na verdade, ela sou eu tentando fazer uma estrutura de soneto, porque eu fiquei pensando muito na professora que eu tive na 4ª série, que chamava Rita de Cássia. Eu tenho um amor por ela gigante, que sem ela talvez nada tivesse acontecido. Eu era um aluno ruim, mano, eu era problemático, tá ligado? Você não lia muita coisa na escola, não? Não, mano, eu até gostava de ler, não gostava de ler na escola, só para tentar, sabe? Eu era um capeta, mano, entendeu? E essa professora, ela teve uma sensibilidade de olhar e falar assim, mano, vou pegar esse moleque. E aí, ela viu que eu gostava de história em quadrinhos, ela começou a fazer todas as lições no formato de história em quadrinhos. Puta, aí eu virei mó nerd. Virei um CDF, mano. Que aí ela vinha com aquele monte de quadrinho para explicar um monte de coisa, e ela explicava sobre poesia, explicava sobre redação, e eu gostava de contar história, então comecei a entrar dentro daquilo. E quando aconteceu o episódio com a minha filha, eu comecei a pensar nessa coisa da estrutura da poesia, sabe? Eu pensei em transformar Amoras numa música padrão, que tivesse um verso, um refrão, mais um verso, um refrão, mas eu achei que isso talvez minimizasse a profundidade que eu queria dar para essa história. Então eu queria declamar ela. Para declamar ela, eu busquei uma estrutura que abrisse espaço para eu realmente declamar ela, literalmente, sabe? Aí eu cheguei nesse texto, que depois a gente colocou no disco. Eu declamei ela sem ritmo nenhum, sem harmonia nenhuma, e a gente levou para o estúdio e tocou os instrumentos em cima daquela declamação. E a partir daquele poema nasceu toda a instrumentação da música. E como a Estela, sua filha, né, no caso, como que ela recebeu a música e como que ela recebeu o livro? Ela foi sua primeira leitura crítica, alguma coisa assim? A primeira coisa que a Estela me falou, eu falei, o texto vai virar um livro. Aí ela falou para mim, eu quero o primeiro. Só isso. Quero o primeiro que eu vou colar na parede do meu quarto. E ela gostou quando viu o primeiro? Gostou, mas ela viu só a prova. Nem eu tinha visto ainda ele físico inteiro. A gente tinha visto a prova. Eu estava viajando, né, meu? E aí eu cheguei e vim direto aí para poder fazer parte do evento aqui. Aí eu acabei de confirmar ele todo, mas a gente tem a prova. Eu vou enquadrar a prova. Eu estou feliz demais, cara, porque ficou lindo. O Aldo, né? O Aldo Fabrini, que fez as ilustrações, ele é um cara, um gêniozinho também. As texturas dele de giz, entendeu? A sensibilidade dele também para entrar dentro dessa história, oferecer um traço tão doce, sabe? Que enriqueceu muito. O texto foi muito enriquecido pela ilustração dele, entendeu? A gente se conheceu no Instagram, mano, entendeu? Ele escreveu para mim no Instagram um dia e falou, mano, tô fazendo umas ilustração aqui. Ele começou a escrever uma história, meio que escreveu tipo uma biografia do Emicida, sabe? Começou a me mandar um monte de página aleatória. Só que tinha uma linguagem infantil, mas o texto não era infantil. Tinha umas coisas que eu achei meio pesada. Aí eu falei, cara, não sei se eu quero contar umas coisas pesadas assim para as crianças. Talvez outro dia, tá ligado? Eu acho que tem essa outra história aqui que eu acho que ela cabe bastante. Ela a gente podia transformar numa coisa maior. Eu tenho muito essa coisa de tentar fazer um livro. Talvez essa história aqui seja bacana. Aí eu mandei o texto do Amoras para ele. Aí ele pirou. Passou 2 semanas, ele já mandou um monte de ilustração. Falou, você é louco, pirei, vamos. Ele que foi mandando, você não brifou ilustração nem nada? Não. Ele mandou, não. Você falou, pô, é isso, já era, manda pra editora. É, porque eu desenho também, né, mano? Aí eu tenho essa vaidade aí também. E eu não desenho tudo isso que ele desenha. Então, quando eu vejo alguém que desenha mais que eu já baixo a orelha, já falo, você que manda. Você falou em 5 minutos de papo 2 vezes sobre quadrinhos já. A sua porta de entrada para a leitura foi pelos quadrinhos? Sim. Como que você começa a se interessar por quadrinhos? Começo a me interessar por quadrinhos porque, como eu já disse, eu era um péssimo aluno. E eu comecei a matar muita aula. E eu matei tanta aula, mas tanta aula que chegou um ano que eu perdi o ano por falta. E aí a minha mãe me tirou da escola porque eu só dava dor de cabeça. E aí eu catei um dia, achei na rua uma revista do Batman. E eu comecei a ler aquela revista do Batman. Só que a gente não tinha grana. E a revista do Batman acabava, mas a história não acabava. Ficava tipo um continua no próximo episódio. Eu fiquei puto com aquilo. Porque eu não tinha dinheiro para comprar outra revista. Como eu não tinha dinheiro para comprar outra revista, eu fiquei tão desesperado para saber o que acontecia com o Batman,
que eu peguei um papel, uma caneta e continuei a história eu mesmo. Tá ligado? Aí eu fui escrevendo o que acontecia com o Batman, pra onde que o Coringa ia, e o Robin aparecia, e o Pinguim ia vir por lá também. E aí eu comecei a pirar nos quadrinhos. Aí eu descobri os sebos, que vendem os livros mais baratos, os gibi mais barato, e o gibi era 30 centavos. Na época, sei lá, o gibi do mês era R$2,50 na banca. R$2,50 era um dinheiro que para mim era alto naquela época, mas 30 centavos dava para eu comprar gibi à vontade. E aí minha mãe me deu uma caixa com uns 30 gibis, entendeu? Aí eu dei uma mergulhada ali, mano, através dos quadrinhos eu fui conhecendo muita coisa, mas muita coisa mesmo. Eu sempre tive essa paixão, esse amor dividido, que eu ficava entre a música e os quadrinhos, a música e os quadrinhos. Meu sonho, até uns 17, 18 anos de idade, era ser desenhista de quadrinhos, tá ligado? Meu plano B, eu andava com uma rapaziada que fazia música, meus amigos gostavam de rap, mas não era uma prioridade na minha vida. Eu sempre morri de vergonha de subir no palco, tá ligado? Eu ficava tipo assim, eu nunca vou subir no palco, sacou? Que foi uma emoção parecida com a que eu tava ali atrás agora, que eu fiquei pensando, tipo, por mais que a gente já tenha lançado muito disco, já feito muito show, é a primeira vez que a gente faz um livro, é a primeira vez que eu vou subir aqui para falar como uma pessoa que escreveu um livro. Aí você fica nervoso, você volta 20 anos atrás, você fica, meu Deus do céu, será que as pessoas vão vir mesmo? É verdade, você acha que não? Será que eu vou saber o que falar? Será que eu vou saber o que falar, entendeu? E aí foi através dessa parada dos quadrinhos, mano, essa coisa de contar história, que eu fui me conectando com outros tipos de linguagem. Foi através disso que eu fui para a literatura tradicional, talvez seja A literatura que vem na cabeça quando a gente fala a palavra literatura. Isso, boa, ótima definição. A literatura que vem quando a gente fala de literatura, sacou? Só que eu sempre fui lendo um pouco dela, fui conhecendo mais algumas coisas e fui seguindo junto com os quadrinhos. Eu conheci um cara que chamava Will Eisner, não conheci pessoalmente, mas conheci Um cara, assim. um cara. O Eisner é tipo um gênio, o cara que... Um camarada seu de padaria. Ele se tornou isso, porque ele não saía lá de casa. E eu comecei a ler muitas coisas dele. E eu achei incrível a forma como ele colocava nos quadrinhos a história da diáspora judaica. E ali eu não alcanço, hein? A caneta tudo bem. A caneta também foi. E eu achei incrível como ele colocava nos quadrinhos a história da diáspora judaica. E eu comecei a entender que eu poderia colocar nos quadrinhos, porque até então, nos quadrinhos que eu fazia, eu comecei a fazer meus fanzines, era tudo uns personagens fantásticos, mano, saindo no raio do olho, os caras voando, lutando contra um dinossauro gigante na Avenida Paulista, tá ligado? E aí quando eu vi a parada do Eisner, eu comecei a achar que tinha uma poesia muito bonita no nosso dia a dia, sabe? Comecei a achar que aquilo era parecido com samba, comecei a achar que aquilo era parecido com o que o Racionais fazia quando ele falava do Capão Redondo, tá ligado? E comecei a achar que as duas coisas podiam se cruzar. Aí eu comecei a achar que o Will Eisner, se fosse um cantor de rap, ia ser um cantor de rap bom, tá ligado? E aí desde então, todas essas plataformas, tanto a literatura, quanto os quadrinhos, quanto a música rap, elas começaram a ser praticamente a mesma coisa para mim, porque são só lugares por onde as histórias alcançam as pessoas, são meio que intermediários. São as vias para você contar as suas histórias, né? Sim. E aí eu acho que isso se conecta com a questão aqui do Amoras, que tanto primeiro na música e depois aqui, tem referências, por exemplo, ao Mohamed Ali, Martin Luther King, Zumbi dos Palmares. Qual que é a importância de, desde pequeno, as crianças já terem contato com esses símbolos? Na minha infância, eu demorei muito, né? Eu fui conhecer esses personagens na minha adolescência. Infelizmente, eu acho que a importância de você lidar com referências tão bacanas, tão construtivas, tão positivas, de pessoas de pele escura, que fizeram coisas grandiosas, é que livros como esse, eles acabam se transformando em espelhos para essas crianças. E por mais que o entretenimento, principalmente o brasileiro, não tenha um retrato fiel do que é a sociedade brasileira, a gente vai, com nossos passinhos de formiga, mas muito sólidos, colocando esses espelhos como referência na frente das crianças que são do nosso convívio, que estão próximas da gente de alguma maneira, e a gente vai criando esse campo de força que protege elas e que dá força para elas, porque baseado nessa ausência a gente entendeu a necessidade de chegar antes, sacou? E esse livro é uma tentativa do Emicida de chegar antes das outras coisas que ele fala na música, sabe? O disco no qual Amoras foi lançado
É um disco que a gente gravou na África. E foi uma experiência incrível. Existem músicas mais pesadas, mais densas, mais viscerais, que falam sobre desigualdade, que falam sobre racismo, de outras maneiras, muito mais densas. Boa Esperança é uma música assim, Mandume é uma música assim. Mas eu acho que a parte do disco que mais me encanta, e talvez seja por esse momento de vida, por causa da paternidade, por causa da relação com as minhas filhas, por causa do momento de vida que eu acredito que Amoras é revolucionário, porque ela é uma semente que vai germinar, e o tanto de possibilidade positiva que ela vai gerar só vai enriquecer cada um que entrar em contato com esse tipo de coisa, sacou? Foi legal você falar da viagem à África, porque na entrevista que você deu recentemente para o blog da Companhia das Letras, o blog das Letrinhas, que é do selo que lançou o livro, você falava dessa viagem e de como passar por Cabo Verde, Angola, Madagascar. Te chamou a atenção de que, pela primeira vez, você não era um negro na sociedade, você era uma pessoa da sociedade, que ali todos eram negros. E isso... Queria que você falasse um pouco sobre o momento, como que foi ter essa percepção, que isso deve ser um choque bem forte, né? Sim, porque tem uma história louca, né, meu? No Brasil, todas as pessoas que não são entendidas como brancas são extremamente racializadas, sacou? Então, você é marcado pela sua etnia em cada passo que você dá da sua vida. Quando você sai do contexto do nosso país e você viaja para um lugar como Cabo Verde, Angola, Madagascar, África do Sul, onde pessoas negras são absurdamente a maioria, a normatividade passa a ser outra, entendeu? A representação dessas pessoas na televisão, na política, na publicidade, no sistema financeiro do país, ele é completamente diferente, sacou? E foi pela primeira vez na minha vida, eu não era um cara preto, eu era um cara. E por mais que isso pareça uma coisa sutil, por mais que isso pareça simples, isso é muito grandioso. Porque pela primeira vez na minha vida, as pessoas que me olhavam na rua, elas não tinham estereótipo nenhum a meu respeito. Talvez pelas tatuagens, talvez pelas tranças, sacou? Talvez pela roupa, mas não pela cor da sua pele, entendeu? A cor da sua pele significava 1 milhão de coisas que podiam ser positivas na cabeça dessas pessoas, e não necessariamente os estereótipos que o Brasil alimenta a respeito das pessoas de pele escura. Comentei aqui que aparece Martin Luther King, o Zumbi dos Palmares, por exemplo. É um livro que ele fala sobre o orgulho negro. Então, essas figuras não que sejam previsíveis, mas elas não destoam da temática do livro. Agora, o que me surpreendeu bastante também foi encontrar referências a entidades religiosas, como Obtalá, Alá, Ganesha, que aparece uma imagem de Ganesha, por mais que eu acho que não tenha ela explicitada em palavras ali. Por que trazer essas entidades mitológicas, entidades religiosas, aí cada um define como achar melhor, para as crianças também, desde cedo já falar de deuses que não são o Deus padrão, digamos? Porque a gente convive em ambientes que a religiosidade é múltipla. O Brasil é um país de religiosidade múltipla. Tem um rapper, que é um ídolo para mim, chamado Parte 1, e ele tem uma definição maravilhosa de Deus, que é: Deus é todo mundo sorrindo ao mesmo tempo. O livro fala que, para facilitar a compreensão, Deus decidiu morar dentro do brilho do olho de cada um de nós, sabe? Acho que isso é uma coisa bonita para a gente dizer para as crianças e para elas entenderem que o fato de você nascer num país diferente, com uma cor diferente, uma cultura diferente, num gênero diferente, não significa que você esteja menos próximo de Deus do que aquela cultura na qual outra pessoa nasceu, sacou? Então é por isso que eu acho bacana que a gente fale sobre a multiplicidade, inclusive das divindades que a gente cultua. Porque quando você começa a rodar o mundo, e eu sou uma pessoa muito abençoada por poder passear por lugares, sei lá, eu vou no Japão e as pessoas cultuam
um tipo de divindade. Aí eu passo pela Europa, vou na Rússia, encontro várias outras, e aí a gente vai para os Estados Unidos, para a América Latina, encontra várias outras, várias entidades indígenas, e a gente vem para o Brasil e vai para a África, encontra muita coisa em comum, sacou? Para mim era muito importante que a diversidade tivesse desenhada nesse tipo de metáfora também. Metáfora não, nesse tipo de apontamento. Quando eu coloco Martin Luther King, o Malcolm X, inclusive por inspiração de um cara que foi uma honra, que também é uma grande referência para mim, que é o Sérgio Vaz, que é um poeta aqui da Zona Sul, sabe? Tanto o Sérgio Vaz com a Cooperifa, quanto, para mim é uma honra estar aqui hoje, poder lançar o livro aqui, estar junto à rapaziada do Sarau do Binho, sabe? Meu parceiro Renan do Inquérito foi um cara que me incentiva muito a escrever cada vez mais, porque esses caras, tá ligado? Para além do que a gente faz, para além do que a gente diz que o mundo deveria fazer, esses caras são soldados que semanalmente eles juntam inúmeras pessoas em torno da literatura, em torno da poesia, e esses são só alguns deles. Tem vários slams e vários saraus pelo Brasil inteiro nesse momento, que contradizem a estatística de que o brasileiro é um povo que não se identifica com a leitura, sacou? Na verdade, o que acontece é o seguinte: os livros, mano, eles não cometeram crime nenhum. E eles foram condenados à prisão perpétua numa biblioteca que é longe pra caralho da quebrada, tá ligado? E aí o que caras como o Binho, Sérgio Vaz, o Renan, a Elisandra Migiba fazem é devolver a liberdade para a literatura, para que ela encontre com as pessoas na rua, perto da casa delas, e as pessoas entendam que um dos requisitos para ser poeta não é estar morto, tá ligado? E que a poesia está viva, mano, assim como as pessoas. E a gente precisa se encontrar com ela e circular com ela, porque é aqui que a poesia nasce, tá ligado? O Sérgio Vaz, ele tem uma frase que ele disse que uma vez as pessoas disseram que a gente não podia falar do Martin Luther King para ele, ou do Malcolm X, porque isso era uma tentativa de americanizar o entendimento do brasileiro a respeito da sua própria negritude, quando, na verdade, a América de Malcolm X, a América de Martin Luther King nos interessa muito, porque, em alguma instância, aquela visão de mundo é nossa. A visão do Muhammad Ali é nossa, sabe? Foi através desses caras que eu me perguntei, quem são os caras que moveram essas peças na realidade brasileira? E foi através deles que eu cheguei na Carolina Maria de Jesus, foi através deles que eu cheguei em Zumbi dos Palmares, foi através deles que eu cheguei no João Cândido, sabe? É nossa, e no momento político que a gente vive, parece que é cada vez mais nossa, né? Mais necessário ter acesso à história desses caras. Mano, principalmente porque é o seguinte, a gente está num momento triste do nosso país, sabe? Esse momento de tristeza do nosso país, e tem uma parada global, que é, por exemplo, a disseminação de mentiras. Essas mentiras, elas se disfarçam de verdade, mas para que a gente construa as coisas, a gente ainda precisa de uma solidez, sabe? A gente ainda precisa de algo sólido para construir nossa perspectiva, sacou, mano? Então, muito se disfarça, na verdade, né? Se disfarça um discurso de ódio com uma roupinha de opinião. Mas, na verdade, não é uma opinião, porque aquilo não está baseado necessariamente aquilo está escondendo uma visão agressiva, estereotipada, sabe? Sobre o outro. Então, acho que quando a gente compartilha a importância desses ícones que aparecem no livro, o livro em si, quando a gente sobe no palco e fala as coisas que a gente costuma falar, eu acho que a gente é um raio de luz, sabe? Um raio de sol que faz as pessoas levantar a cabeça, respirar e falar, não, existe um lugar para mim no mundo, sim, eu não posso me retrair, ser agredido por esse tipo de discurso, me calar e ficar quieto. Isso, sinceramente, acredito que nem vai mais acontecer. Cada vez mais as pessoas vão querer colocar a perspectiva delas no mundo, e eu acho que isso é uma parada bem bacana de se ver. Essa é uma das melhores coisas de se ver estando vivo nesse tempo. Bacana. E já que ele falou do saraus aqui da Zona Sul e do lugar do mundo e dar a voz, eu queria chamar ao palco, por favor, a Jennifer Nascimento.
Se por acaso alguém não conhece, a Jennifer é educadora, poeta, escritora e participa de saraus da região há 12 anos. Ela é mãe do garotinho, do Pedro, e uma orgulhosa moradora aqui da Zona Sul. Jennifer, a palavra é sua. Boa noite, salve, salve, feliz! Estou feliz, estou honrada de estar aqui, de estar fazendo parte hoje. E é isso, vou mandar a palavra porque a gente ainda precisa escutar aqui o Sam, um pouco mais emicida, então vou ser breve. Mas esse texto é dedicado a todos, mas principalmente às mulheres que caminham comigo e a todas que estão aqui presentes. Nós somos força. Obrigada, gente. Quem me conhece sabe que depois de 12 anos de saraus, eu ainda não consegui decorar os poemas, então paciência. Vou fazer uma leitura aqui e espero que esteja à altura desse momento. Muito obrigada. Espera aí. Antes, quando eu usava manequim 38, quase todas as roupas das lojas me cabiam. Mas eu não cabia direito em mim. Sentia um vazio gigantesco, uma falta de sentido enorme, mas eu não sabia o porquê. É certo, na vida de uma mulher, o caminho mais óbvio é a busca por ser bonita e atraente. É como ter um lugar no mundo, como se fosse a resolução de todos os nossos problemas. Algo que eu via nas vitrines e nos outdoors e almejava encontrar em mim. Mas o espelho infiel insistia em não mostrar. Eu comprava roupas e mais roupas e mais roupas, sapatos, sandálias, adereços, que me trouxessem um certo conforto, um certo contentamento. Eu vestia as roupas das vitrines, das marcas caras das vitrines, e me fantasiava de alguém que alguém pudesse notar. Mas a fantasia é como o carnaval. Passa. Depois de minutos de apoteose, fica só a dispersão. Aos poucos eu fui entendendo que não importa o manequim ideal. Não importa mesmo. Se a cor, a origem e a vivência faziam de mim inadequada, alguém fora do padrão. Então, os anos se passaram. Mudei de numeração. Do manequim 38 para o 40, do 40 para o 42, do 42 para o 44 e do 44 para o 46. Agora, usando o manequim 46, não encontro mais roupas que me caibam. E meu joelho dói quando eu faço caminhadas longas. O mais interessante de tudo isso é que os homens não mexem mais comigo na rua. Meu corpo não padrão já não serve aos seus fetiches primários, de assobios e cantadas indecentes. Bem melhor assim, um pouco de paz e tranquilidade. Muitas pessoas me perguntam, o que aconteceu comigo? Por que eu estou assim? Por que eu deixei de me cuidar? Se eu não sinto falta de como eu era? Se eu estou pensando em perder peso? Sabe, eu gostaria que me perguntassem sobre como eu me sinto. Como é ser mulher, negra e ter que lidar com diversas opressões todos os dias. Gostaria que me perguntassem quais são os meus projetos de vida e de futuro. Qual o último livro que eu li e recomendo. Ou mesmo se eu estou bem, mas ninguém nunca pergunta. Cultivamos falsos interesses pela vida das pessoas. O que cada um tem de mais profundo, a quase ninguém interessa, em um mundo só de aparências. Então, diante desse bombardeio, eu rememoro todas as marcas e cicatrizes que eu trago no meu corpo e na minha alma, e de como é difícil encontrar um lugar ao sol. Então, eu fecho os meus olhos, me conecto com a minha experiência, os passos dados, as pedras no caminho. Não sou artificial, sou real.
Agora, não sou artificial, sou real. Não sou artificial, sou real. Agora, somente agora, eu caibo em mim. Nem maior, nem menor. No corpo e na pele em que eu habito. Eu sou livre, assim como toda mulher também é livre para construir e viver o seu próprio ideal. E você? De onde você vem? A gente só pode ser feliz se a gente realmente for livre. Sejamos livres todos os dias e que esse território pulsante, cada mulher que habita esse território e todas as pessoas que aqui estão, possa realmente viver o seu eu, sem se importar com o padrão. A gente ainda vive num país muito racista, machista, e a gente sabe o quanto isso recai, sobretudo, nas nossas costas, na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, esse é um poema desabafo, mas é um poema que diz muito sobre quem eu sou e espero que ele também tenha chegado para vocês. Muito obrigada. É isso. Muito bom. O duro é agora a gente continua aqui falando nossas abobrinhas, né? Depois do petardo E agora? desses. O que a gente faz agora? Agora a gente chama a Kyu-san. A Kyu-san nos salva. Tá caindo fulô, tá caindo fulô. Lá do céu. Oi. Lá do céu. Oi. Tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá do céu, cai na terra. Oi, tá caindo fulô, lá do céu, cai na terra. Oi, que são vocês? Obrigada, boa noite! Bom demais estar aqui! Kyu-san, eu ia perguntar se você está bem, mas me parece que sim, não? Uai, mas como não? É bom demais estar aqui com vocês, viu, pessoal? Esse tempo fora de São Paulo, cada vez que eu venho para cá, é uma alegria imensa rever colegas de trabalho, colegas novas e novos por aí. É sempre um prazer. E ficar Obrigada. fora de São Paulo faz um bem danado, né? Nossa, que como? Não! Então pronto. A Kyu-san de Oliveira é professora da Universidade Federal do Espírito Santo, possui mestrado em Psicologia e doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo e há 25 anos é educadora, sendo que parte dessa carreira é dedicada à arte e educação. É contadora de histórias e criadora e diretora do programa de rádio Povinho de Quetu, as Africanidades Brasileiras no Ar, transmitido por rádios públicas nacionais. São de sua autoria os livros Omo-Oba, Histórias da Princesa, O Mundo no Black Power de Taió e O Mar que Banha a Ilha de Goré. Além disso, é uma bela de uma bailarina. Mais ou menos isso? É mais ou menos isso, está ótimo. Kyu-san, num dos seus livros você escreve que você procura voltar seu olhar para o processo de construção de identidades infantis e juvenis saudáveis, buscando contribuir para uma educação antirracista e para o empoderamento feminino. Para a gente situar um pouco melhor essa sua produção infanto-juvenil, queria que você falasse brevemente desses seus 3 livros e como que esses elementos aparecem nas obras, como que você manifesta essa preocupação na arte.
Kut fala, no último livro dele, enquanto teórico da literatura, que ele produz uma literatura chamada literatura negro-brasileira. Porque é a questão da polêmica que existe em literatura, né? Literatura negra, tal e qual conhecemos, ela teve início escrita e produzida por homens brancos, lá atrás, né? Em outros séculos, falando sobre negros. Então, Kut vem com a história de que ele produz uma literatura negro-brasileira, negro-brasileira, que é uma literatura que vem de dentro daqueles e daquelas que vivem o racismo, que sabem o que é o racismo e levam para as palavras, para os seus textos, para os seus poemas e textos de forma geral, essa consciência. Eu digo que eu faço a mesma coisa em relação à literatura infantil e juvenil. Dentro da minha área teórica, eu trabalho com algo chamado pedagogia da ancestralidade, que existem passos metodológicos para um professor, um educador, uma educadora seguir a fim de desenvolver essa pedagogia da ancestralidade. Na literatura, ela tem uma característica, né, que eu chamo, que é um método chamado intencionalidade para o empoderamento da mulher negra. Não tem como um educador, uma professora, trabalhar ou desconstruir o racismo fora da intencionalidade. Nós trabalhamos com base na intenção. Nós temos a intenção, desenvolvemos um objetivo, a partir desse objetivo, estratégias para se atingir aquele objetivo. É isso. Tendo em vista que nós estamos num país de maioria negra, profissionais da educação, de forma geral, precisam dar conta de trabalhar com esse público que é a maioria no espaço escola, que somos nós. Então, precisa dar conta de trabalhar pegando algumas necessidades básicas ou seguindo alguns princípios básicos. Um desses princípios é a questão da desconstrução do racismo. Não dá para entrar numa questão de que, será que o racismo existe no Brasil? Parta do pressuposto de que existe racismo no Brasil e que esse racismo está dentro do espaço escola e que está para nós, juntamente com as famílias, tentar desconstruir, quebrar a força, os campos de força que atuam as práticas racistas, né? Então, vai mais ou menos por aí, por esse caminho. E é isso que aparece na literatura, na forma de literatura, a partir da intencionalidade de proporcionar momentos ou situações para que as crianças e jovens que entrem em contato com esse material, com esse conteúdo, que consigam se perceber ou perceber situações reais que acontecem com elas no cotidiano, dando sacadas para que elas consigam sair do círculo de violência estabelecido pelo racismo. Então, basicamente, é isso. O mundo no Black Power de Taió traz a questão, o clímax da situação é quando a menina vai para a escola e os colegas dizem que seu cabelo é ruim. Né? E a gente sabe que esse é um dos primeiros xingamentos que a criança negra recebe em relação ao seu corpo. Cabelo ruim, cabelo duro, bombril e esses apelidos todos. E aí ela tem uma sacada, né? E aí Taió diz, o meu cabelo é muito bom, porque ele é fofo, lindo e cheiroso. Vocês estão com dor de cotovelo, porque vocês não podem carregar o mundo nos cabelos como eu posso. E aí, eu digo para vocês que essa resposta é uma resposta... Taió tem 6 anos, e eu ouvi de uma aluna minha, em 1984, no início meu no magistério, eu escuto uma aluna de 4 anos que sofria racismo tremendamente, e aí... Passado um projeto, trabalhando a intencionalidade do fortalecimento daquela menina negra, no final do ano ela diz, professora, fulana está me chamando de macaca e disse que meu cabelo é duro, que o meu cabelo é ruim. E aí eu viro para ela e falo assim, e aí, o que você respondeu? Eu disse que o meu cabelo é muito bom, porque ele é fofo, lindo e cheiroso.
E ela, Janaína, só tinha 4 anos de idade. Esse é o meu objetivo, é empoderar as crianças. Só um aviso que eu esqueci de dar, que eu deveria ter dado quando a gente começou esse papo. Ao final da conversa, os dois vão estar autografando os livros deles, tá legal? Então, vocês vão ter oportunidade de levar uma marquinha para casa. Kyu-san, para a gente ir pegando a sua produção e trazendo o Amoras para a conversa, eu queria que você falasse o quão importante é esse processo da criança negra se ver representada na literatura infantil e com orgulho. Que, assim, não é apenas um personagem negro, mas é um personagem negro que protagoniza a história e tem orgulho de ser quem é. Qual a importância disso para os pequenos? A importância é toda, né, gente? Porque nós aqui, muitas de nós, ou a maioria, talvez, somos de uma geração que construímos as nossas identidades a partir dos contos de fadas europeus, né? Então, isso, para mim, sempre foi um incômodo tremendo. Só que eu tinha uma mãe de Yansan que era uma mulher assim, com fogo no olho, entendeu? E ela contava as histórias das orixás para mim. Então, ela vinha trazendo histórias de Oxum, Yansan, etc. e tal. Então, quando eu comecei no magistério, eu comecei depois que surgiu o livro que foi lançado de Ana Maria Machado, Menina Bonita do Laço de Fita. E quando surgiu esse livro, para mim foi uma alegria tremenda. Mas eu não sofri essa ausência porque eu juntava com algumas outras professoras e nós produzíamos, a partir dos blocões, histórias. Aquelas que tinham talento para desenhar, desenhavam as histórias com personagens negras e negros, e eram esses materiais nos blocões que a gente trabalhava com as nossas crianças, nossos jovens de forma geral. Então, isso é muito legal, entendendo essa sacação de construir a identidade, de como é importante a gente olhar e se ver. Por quê? Se a gente for entrar numa história de que a imagem ela é totalmente importante para a gente, né? Talvez a gente, na verdade, eu acho que a gente acaba sendo capturado pela imagem no primeiro momento, né? É o visual. Depois você vai ver aquele conteúdo do texto e tal, mas a imagem é que salta aos olhos. Isso é importante demais. Então, num país mestiço como o Brasil, ter como referência nas escolas histórias como contos de fadas europeus, e que nem sempre são europeus, né, gente? A gente conhece como europeu, mas, por exemplo, uma Cinderela, você sabe que é uma história africana? Como é que você dá conta disso? E aí eu vou dizer de novo a expropriação do branco, racista, em relação a tudo que é lindo, positivo, maravilhoso, que vem de África e que vem de negros e negras. Portanto, a criança se vê num livro, se vê enquanto personagens, olhar aquela capa e perceber uma pele que é escura, um cabelo que, peraí, parece com o meu, é algo fantástico, é vida. Emicida falou isso aqui alguns minutos atrás, né? É uma possibilidade de você renascer e ressurgir. Então, eu acho que está para o papel nosso, essa professora que Emicida diz que ama essa professora até hoje, é esse tipo de professora, e é para esse tipo de professora que eu trabalho há 20 anos com formação de professoras, tentando trazer sempre o melhor de nós, porque quem está na ponta são as crianças. E eu me preocupo muito com essas crianças que acabam encontrando profissionais da educação nem sempre compreendendo as questões raciais. Então, para mim, é urgente. É uma corrida contra o tempo, conseguir desconstruir o racismo na cabeça da população brasileira de uma forma geral e, principalmente, num corpo a corpo, em quem está diretamente lidando com a educação, com os profissionais da educação deste país. É fundamental, sim, representatividade importa e salva vidas, sim. Eu gostaria que vocês tivessem acesso às centenas de cartas que eu recebo de crianças ou que tenho recebido ao longo desses 12 anos de escrita. São histórias de vida, de sobrevivência a partir da leitura
de uma história, a partir de um Omobá. Eu não sabia que existiam princesas. Elas existem e ela é como eu. Eu pareço Oxum, eu pareço Iemanjá, eu pareço Ajexalugá. E as crianças negras vão renascendo. Voltando para a infância de vocês, na época de escola principalmente, como que vocês começaram a perceber essa ausência da representatividade dos negros? E de que forma que vocês, agora já adultos, observam que se impactou na trajetória de cada um? Que o Sam me parece que é muito evidente que transformou numa força para ela realmente mudar esse cenário, por exemplo. Mas, Emicida, como que você foi vendo isso? Ainda mais em super-heróis americanos aí, que eu acho que vai ter menos negros ainda, né? Na Turma da Mônica tem o Jeremias, que é a exceção que comprova a regra, pelo menos. E mesmo esse ano, né, o Maurício lançou o Jeremias, né? Numa graphic novel, o Pele, num roteiro incrível também que eu li. Maravilhoso. E caí em lágrimas, porque foi de uma sensibilidade profunda, sabe? E eu tive a honra de fazer o pós-fácil do Pele, e eu conversando com os caras do MSP Produções, com os meninos do roteiro, conversando sobre o quão era bacana que alguém como Maurício de Souza, que está tão presente no nosso imaginário desde pequeno, contasse essa história para o Brasil, fosse a ponte para que o Brasil reobservasse a história de um personagem que tem praticamente 40 anos, mas nunca tinha tido um título próprio, sacou? Então, para mim, foi uma grande honra participar daquilo. Pensando nisso e pensando na minha infância, eu me lembro de todas as datas comemorativas, aonde se mencionam a presença de pessoas negras, tipo o 13 de maio, porque ainda na minha infância não era feriado o 20 de novembro. Então, no 13 de maio, era uma época que a gente nem queria ir para a escola, porque a gente sabia que as crianças brancas iam ficar zoando nós o dia inteiro, chamando nós de escravo, sacou? E quando você sai desse ambiente, você tem tudo isso que aqui o Sam já falou, do deboche a respeito do cabelo, do deboche a respeito da cor da sua pele. Você tem toda essa ausência na televisão, você vê os personagens negros sempre mostrados de uma maneira caricata, você vê isso no pouco acesso que a gente tinha à literatura. Você também encontrava inclusive ali, os personagens negros sendo colocados sempre de uma maneira subalterna, de uma maneira desrespeitosa. Eu fui uma pessoa muito abençoada e digo que o hip hop salvou minha vida, porque a primeira coisa que o hip hop fez foi me dar um movimento cultural que era um espelho, sabe? Quando eu ouvi o Racionais a primeira vez, quando eu ouvi o Taíde a primeira vez, sabe? Quando eu ouvi o Voz Ativa do Racionais, aquilo para mim foi mágico, mano, porque pela primeira vez eu vi um cara que tinha uma vivência, e até então tem uma coisa muito louca. Por mais que a gente seja uma maioria no país, é incrível como a gente é levado a acreditar que aquele fato horrendo que aconteceu é uma situação extremamente isolada que só acontece com você, e se você verbalizar aquilo, é você que está errado. Então você se sente sozinho, você se sente errado, você se sente menos, e de repente chega um disco de rap e fala para você: não, levanta sua cabeça, que você tem seu lugar no mundo. Existe um problema gigante chamado racismo, o mundo precisa conversar sobre isso. O problema não é a sua cor, o problema não é o seu cabelo, o problema não é a sua condição social, o problema é a desigualdade, que foi uma desigualdade que ela é inventada, ela não é biológica, ela é social, ela foi criada pelas pessoas, e se ela foi criada pelas pessoas, ela pode ser destruída por essas mesmas pessoas para que a gente construa uma realidade melhor. Então foi através dessa cultura hip hop que eu fui conhecendo todos esses ícones que aparecem no livro. Foi aí que eu conheci, e depois também mergulhei mesmo na música, porque sempre fui apaixonado por música. Aí eu conheci, sei lá, a grandeza de artistas como Pixinguinha, por exemplo, sabe? Que foi um cara que me levou a chorar pela primeira vez escutando música instrumental, que até então eu achava que a música instrumental também era uma coisa da elite, que não era uma coisa pra gente, sacou? E que isso também é uma grande burrice. Já ia lá e pulava a faixa instrumental, né? Eu pulava, mano, porque tipo assim, tá tocando 1 minuto e meio da música instrumental, eu pensava, essa música não vai começar nunca. Sacou? Que eu esperava alguém falar em cima do negócio.
Depois que eu fui entender que tinha vários tipos de arte para você produzir, que agora eu tô ficando mais velho, agora eu escuto música instrumental e agora quem pergunta isso é minha filha. E a minha filha gosta de banda de japonês. K-pop, coreano. Coreano, ia perguntar japonês ou coreano? BTS. Tá ligado? O dia inteiro de BTS. Eu conheço até o K-pop, mas não ramifique. Eu tô malandro no K-pop já, mano. Já posso ir pro show e cantar as letras, com faixinha na testa e tudo. Mas seu coreano tá afiado? Mais ou menos. Uma ou outra. Mas é isso, cara. A importância da referência. E até o K-pop acho incrível, porque ele diversifica a parada, entendeu, mano? E de repente, quando que você ia imaginar? Eu não imaginaria isso há 20 anos atrás. Tem uma menininha preta que nasce num país que nem o Brasil, que é fã de umas bandas coreanas. Eu ia ficar... beleza. Então tá, né? E você, Kilsan, foi isso mesmo, de ir percebendo que faltava e falou, bom, tenho que fazer alguma coisa, já que estou na área da educação, batalhar por isso? Acho que é bem isso mesmo. Na verdade, eu fui uma pessoa que foi marcada pelo racismo desde muito cedo, né? Imaginar uma cena, escola, 1971, uma escola de freiras, quando minha mãe me coloca lá dizendo, a gente divide um ovo em 4, mas a mãe vai conseguir dar a melhor educação para você. Você vai naquela escola particular, te coloca na escola, você sente vontade de fazer xixi, segura essa vontade de fazer xixi, não aguentando, levanta e vou pedir permissão para a madre superiora, né, que estava como professora naquele dia, pavorosa, eu tinha medo daquela mulher, ela dizia, eu sou uma alemã de 2 metros de altura e vocês vão ter que me respeitar. E aí ela diz que não me autoriza a ir ao banheiro. E quando eu vou voltar para o meu lugar, eu faço o xixi todo lá na sala. Ela gruda a minha orelha, vai me puxando por sala abaixo, arrastando meu corpinho. Leva para um banheiro, tira toda a minha roupa, liga o chuveiro, Santo André, ABC, eu sou do ABC Paulista. Liga o chuveiro, na água gelada, inverno aqui, né? E coloco o meu corpo lá debaixo daquela água. Eu chorando, berrando, porque eu acreditava que minha mãe ia me ouvir da casa dela, né? E aí ela pega um tufo de papel higiênico, Primavera, que naquela época era o único que tinha e era jornal, áspero, e coloca na minha boca, rasga a minha gengiva, começa a sair sangue junto com a água caindo. E aí ela grita para eu calar a boca, sai. Quando ela volta com todas as crianças da minha sala, rindo e gritando, a macaca está pelada, enquanto eu tentava esconder as minhas partes. E aí ela grita, calados, olhem bem para o que vocês estão vendo. É assim que todo preto deve ser tratado. Essa situação, ela foi inesquecível da minha vida e foi determinante. Minha mãe, como eu já disse, uma mulher de Yansan, desde pequena ela dizia, cuidado com o racismo, e eu não entendia. 3, 4 anos, o que é isso, mãe? Ela explicava e eu não entendia. Naquele dia, quando ela me pega na frente da escola, ela fala, por que o seu cabelo está molhado? Por que você está com o olho inchado? O que aconteceu? Fala. E eu não conseguia falar. Cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, desabei. E aí eu contei para ela o que aconteceu. E veio com uma pergunta. Eu perguntei assim, depois de contar a história para ela. Mãe, é isso que é o racismo? Eu aprendi em 1971 o conceito de racismo a partir da experiência com o meu próprio corpo. Há uns 8 anos atrás, portanto, eu recebi fui dar uma formação em Diadema, e para 84 mulheres e promotoras legais populares, sempre trabalhei com essa formação. E aí uma levou um filho. E ela disse, professora, hoje eu tive que trazer meu filho, eu não tive com quem deixá-lo, tudo bem? Tudo bem. E ela colocou um monte de cartolina, sulfite, canetinha, giz de cera, lápis de cor, tudo lá para aquele menino. Com 15 minutos de fala, esse menino saiu do chão, onde ele desenhava, pintava, porque ele ia ouvir uma palestra de 4 horas, então a mãe preparou todo o espaço para ele, lúdico, e ele sai do chão e se senta, muito atento.
Com 15 minutos, ele levanta a mão e diz assim: professora, a senhora está falando uma palavra e eu não entendo o que quer dizer essa palavra. Que palavra? Racismo. O que é racismo? Expliquei para ele o que era racismo. Mania de professor ou professora, né? Você explica e você fala. Você entendeu? Ele falou, Falei, explica com as suas palavras. E ele explicou. Professora, racismo é como se fosse uma caixa com lápis de cor. A cor azul quer entrar, mas as outras cores não deixam ele entrar. Ele entendeu o que era o racismo, gente? Entendeu. Só que a gente sabe, né? Eu levantei a hipótese da idade dele. Pela resposta. Como foi para o lúdico, lápis de cor, eu imaginei 4 para 5 anos, se bem que ele é muito grandinho, para 4, fiquei na dúvida. Tá, lá na frente, continuo minha palestra. Segunda pergunta, ele levanta a mão e diz assim: professora, por que brancos não gostam de pretos? Aí todo mundo se assustou. E alguém falou lá no fundo que eu pensei. Está acontecendo alguma coisa com esse menino. Ei, qual o seu nome? Alan. Alan, está acontecendo alguma coisa com você na escola? Você quer contar para a gente? Ó, somos 85 mulheres aqui, hein? Pode falar. Não, professora, eu só quero saber por que as pessoas brancas não gostam das pessoas negras. E aí, comecei um embromation, né? Levantei uma hipótese de idade dele. Bom, pergunta perspicaz, ele deve estar com 6 anos, mais ou menos, aí perto. E não respondi a pergunta dele, ele não ficou satisfeito. E eu enrolando, porque eu não queria mandar real para ele, você entendeu? Porque era uma criança, cometi aquele erro. Ele foi se virando de costas para mim, eu aqui, ele de costas para mim. Quando eu pergunto, Alan, entendeu? Ele fez, de costa. E eu falei, confundi mais ainda a cabeça dele. Continuei a palestra, mas pensando numa estratégia, como eu ia tirar o que estava acontecendo com aquele menino. Porque estava, é uma pergunta de quem está em sofrimento. E aí, lá na frente, eu me lembrei dessa história que eu contei para vocês. Falei, ele deve ter 6 anos, eu vou contar algo que aconteceu comigo aos 6 anos. Com 6 anos, e contei essa história. E deu certo. Quando eu contei, ele começou... Professora, fala, Alan, fala. Professora, eu quero falar. Fala, Alan, o que você quer falar? Professora, eu quero falar o que está acontecendo comigo lá na escola. Diga, Alan. Aí ele disse assim, professora, lá na escola tem uma menina que não fala comigo, mas ela só fala comigo para dizer que eu sou preto, feio e fedido. E tem os meninos que também não falam comigo, mas eles só falam comigo para dizer que eu sou preto, feio e que eu tenho chifre. Mas, professora, eu chego em casa todo dia. Eu vou para frente do espelho. Eu passo a mão e eu nada vejo. Professora, será que o chifre se esconde quando eu chego em casa? Aquelas 84 mulheres, algumas chorando, outras desesperadas. Vamos sair agora, qual a escola que ele está? E eu, gestora, lá na Secretaria da Educação de Diadema. Calma, gente, calma, vocês estão em formação, vocês estão terminando o curso, vocês não têm certificado, vocês não são uma promotora legal ainda. Calma, eu vou dar conta dessa situação, vou entender, depois eu conto para vocês. Vou lá na secretaria, vou saber se ele é uma criança nossa, da rede municipal, se é estadual, em Diadema. Eu vou saber essa história. Ok. Acabou a palestra, aquela fila comum, e ele na fila, dando aqueles passinhos mais lindos, assim, né? De criança. E ele chegou. Quando ele chegou, ele esticou a mão para mim, eu estiquei a mão para ele, ele falou, professora, eu quero dizer muito obrigado. De nada, por nada, Alan. Aí ele diz, professora, quero dizer que eu entendi tudinho que a senhora falou. Quer dizer que se a menina fala que eu sou preto, feio e fedido, mas eu não sou, porque minha mãe dá banho em mim 3 vezes por dia, e o menino fala que eu sou preto, feio, tenho chifre e eu não tenho, é isso que é racismo? Eu falei, é. Então, eu aprendi o que era racismo em 1971.
Em 2008, 2009, Alain aprendeu o que era racismo, né? Isso aí, século 21, né? Na atualidade. Então, nós estamos na perversidade de um país que uma criança com 4 anos, como a Janaína, que deu a resposta que está aqui, que a Taió deu, né? Aprende sobre o racismo no corpo aos 4 anos de idade. E vocês que são professoras aqui sabem muito bem o que é e como já começa isso no berçário, essas questões das diferenças por conta da cor da pele. Então, foi justamente por essas ausências, por eu ter me quebrado tanto, quando eu cheguei aos 12 anos, um professor de geografia disse assim para mim, quando finalmente surgiu a canetinha Silva Pen de 36 cores e minha mãe conseguiu me dar, gente, era muito pobre, um estojinho com 6 cores de canetinha Silva Pen, e eu querendo me aparecer para o professor de geografia, com a mão mais de meia hora em pé, e ele não fazia de conta que não me via. E aí ele diz assim, fala logo, Kyo-san. Professor, eu quero saber se eu posso contornar o mapa do Brasil com as minhas canetinhas Silva Pen. E ele vira e fala assim, Kyo-san não devia nem responder essa tua pergunta, sabe por quê? Porque você é preta, é feia e não vai passar de uma empregada doméstica. Aliás, minha esposa está grávida de gêmeos. Você não quer ir lá trabalhar com elas? A gente está precisando de babá. Foi onde a minha identidade rompeu de vez. E minha mãe encontrou uma solução. Porque eu cheguei a pedir para ela me colocar na bacia, que ela quarava a roupa naquele dia. Quando ele deu essa resposta, eu fugi da escola, da sala de aula, com uma gravação, porque minha mãe era tinhosa, ele era racista, ela já sabia. Ela me colocava com gravador escondido, me orientava e eu apertava record play. Ela falava, aperta o record play. E eu gravava toda a aula do professor. Naquele dia eu falei, o senhor nunca mais vai me tratar desse jeito. E fugi da escola. E ele correndo atrás de mim, junto com a diretora, chegaram em casa. Minha mãe recebeu os dois com a vassoura na mão, né? Porque já sabia disso, né? Toda a situação. Quando eles foram embora, minha mãe volta a lavar e quarar a roupa, e eu olhando, só refletindo naquelas bacias com água de lavadeira, ela diz, eu olho para ela e falo, mãe, me coloca dentro dessa bacia para ver se eu fico mais clarinha. Foi a primeira vez que eu vi minha mãe chorar. E ela disse, a mãe não está dando conta de cuidar da sua identidade, de quem você é. A mãe vai buscar ajuda. Essa ajuda apareceu 1 ano depois, quando ela me manda trocar de roupa. Troca de roupa! Sempre foi assim. Minha mãe, ela faleceu há 5 anos. Troca de roupa! Põe roupa agora. Nós vamos sair. Você vai aprender a tomar 2 ônibus. Nós vamos sair de Santo André, vamos chegar em São Bernardo. Mas onde nós vamos, mãe? Você vai ver quando chegar. Tomamos os ônibus, tal, chegamos. Ela olhou e falou assim, é aqui o endereço. Chegamos. Quando eu olho uma placa bem grande, sabe o que estava escrito na placa, gente? MNU. Movimento Negro Unificado. Aos 12 para 13 anos, eu cheguei no MNU. Eu fui formada por grandes mulheres, uma Sueli Carneiro maravilhosa, um Oswaldo Faustino maravilhoso, um Adomair e Ilma, que era o grupo dos 2. Ilma ficou anos agora aí no MEC, né, implantando a Lei 10.639, né, implementando. Então, é essa história. As lacunas nos fazem sofrer, mas também elas nos colocam para frente, né? Tem uma artista lá no Espírito Santo que eu estou dirigindo alguns trabalhos dela. Ela trabalha com performance, adoro. Ela é coordenadora do Raiz Forte, a Charlene Bicalho. E ela tem um trabalho com âncoras, né? Aonde você guarda o seu silêncio. É uma performance dela no meio do mar. E ela vai lançando as âncoras. Então, ela diz, eu preciso projetar essa âncora para trás para conseguir jogá-la para frente. A gente precisa conseguir olhar o nosso passado
para que a gente reconstrua este passado de uma outra forma. E no meu caminho é uma forma positiva para que outras crianças negras não passem pelas situações que eu e minha irmã e minhas primas e tantas outras crianças negras neste país viveram. Esse é o objetivo. Senhoras, senhores, temos perguntas da plateia? É só levantar a mão, tem microfones espalhados por aí. Só vou pedir, por favor, para que sejam breves nas perguntas, para que a gente possa ter bastante gente participando, tá legal? Mãos levantadas, cadê? Quem? Onde? Não, vejo, ninguém quer perguntar nada. Vocês estão em 300 pessoas aí. Ah, tem aqui, ó. Fala o seu nome antes, por favor. Meu nome é Samuel. Eu queria fazer o curso que ela fez, porque eu acho muito chato a pessoa chamar de neguinho e de preto. Quer fazer alguma pergunta, Samuel? Também acho muito chato isso tudo. Você se sente incomodado? Como que é? Porque eu acho incomodado, porque no dia que... Tinha um dia que uma mulher ela era branca e me chamou de preto. Que o seu, o que fazer numa situação dessa? Eu que tenho você que dizer aconselha uma pro Samuel? coisa. Eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu tenho crianças que cresceram participando das minhas palestras, das formações. Aqui hoje está a professora Luciene Campos ali, a sobrinha dela, a Lu. A sobrinha dela começou com quantos anos? Com 4 anos indo nas palestras, nos cursos que eu dava lá em Diadema, né? Os cursos de 1 mês, 2 meses, passando pela formação, a mãe ia. A irmã, que não estava na rede, que era a Lu, e a filha. Hoje a Elô está com 18 já para 19 anos e continua acompanhando os meus trabalhos. É impressionante. Aqui eu estou com a Estela Valentina em algum canto. Aqui, Estelinha, olha lá. Com a mãe Fernanda, também professora. Estou vendo a Estelinha crescer, né, contando histórias e vai crescendo e está lá no movimento, assistindo, ouvindo atenta. E eu costumo dizer o seguinte, professores falam assim, mas aí que a gente vai falar sobre racismo, aí que as crianças vão ficar racistas. Gente, isso é um pensamento tão maluco, tão retrógrado, que é inadmissível uma coisa dessa. E outros que falam, é muito complexo a gente trabalhar essas coisas com crianças. Não é complexo, uma vez que as crianças já vivenciam essa situação, como o depoimento desses meninos aqui, né? Então, se você sente no corpo uma determinada situação, e ela acontece no espaço escola, pedagogicamente, qual é o nosso caminho? Qual é a nossa intencionalidade para o empoderamento daquela criança negra? E não é só. Antes de ontem, eu e Emicida conversávamos, né, Emicida? E o Emicida falou algo que eu bato, e quem sabe, quem está nas formações comigo, sabe disso. O trabalho antirracista não favorece simplesmente as crianças negras, favorece as crianças brancas. Porque branquitude é algo que a gente precisa discutir nesse país. Não é só negro que é racializado, como o Emicida falou, não. Branco também é racializado, mas ninguém discute. Ninguém fala sobre o poder que o branco exerce. Sobre isso que o Emicida trouxe aqui, que ele disse, a gente sofre e tal, faz uns corres, fala alguma coisa e ainda a gente se sente culpado. Você falou isso alguma coisa. Teoricamente, eu trato isso num conceito que eu criei que se chama cauterização das experiências. O branco ainda nos marca, como se fosse a ferro quente, cada vez que a gente tenta sair do lugar estipulado para nós,
né? Aí vem a tentativa de colocar a gente no nosso devido lugar. Só que essa forma é uma forma violenta, que a gente acaba achando que fez mal demais reivindicar ou denunciar o preconceito ou o racismo que a gente estava sofrendo. Sabe? A gente internaliza aquilo que é todo o nosso direito de reclamar, de denunciar. A gente internaliza e acaba achando que, putz, eu poderia ter dormido sem essa. Por que eu fui falar? Por que eu fui denunciar? Por que eu fui me meter nessa confusão? Basicamente isso, né? Então, a gente precisa ter essa sacação. As crianças sofrem no Brasil. Crianças negras sofrem racismo desde o berçário. E eu preciso me lembrar aqui de um caso que aconteceu em Diadema, né? De uma mãe que entregou o filho no berçário com o seu Black Power, e quando chega no final da tarde que ela vai buscar no berçário, o bebê estava com o cabelo alisado. A professora passou prancha. Agora eu digo, qual é a mentalidade de uma professora branca que passa prancha no cabelo de um bebê? Ela acha que aquele corpo lhe pertence, porque ela vê aquele corpo preto como um corpo de escravizado. Não é outra questão. É esta exatamente a questão. Porque nós, professores, sabemos que a última coisa que a gente faz é desmanchar o penteado que a mãe mandou a criança para a escola. Nós não temos tempo para isso. Tem tempo. Se a mãe mandou de trança, eu não vou desmanchar a trança que a mãe mandou. Agora, por que no corpo da criança negra pode? Por que pode? Por que a criança se enfeita linda para apresentação de dança e ela chega com o cabelo Black Power potente, armada, a professora olha e diz: gente, credo, que cabelo é esse? Vamos dar um jeito no cabelo. Aí a mãe, quando vê a filha entrar na cena, linda. Quando vê a filha entrar na cena, no palco, a mãe leva o susto. A professora pranchou lá na coxinha o cabelo da menina e a menina negra entra totalmente sem saber o que fazer, não dançava, não nada. A mãe vai, arranca a criança daquele palco e começa um pau. Quem foi que fez isso no cabelo da minha filha? Gente, é corpo. É corpo. Corpo, corporeidade. Corporeidade é vida. Corpo são esses membros, as várias partes que nosso corpo está dividido. A corporeidade está junto com cultura, com aquilo que eu acredito, que a minha família acredita. Um Black Power é cultura. Eu não tenho como chegar e falar assim: olha, mãe, dá um jeito no cabelo dessa criança, porque está alto e ninguém está enxergando a lousa. É disso que a gente está falando. Quando a criança denuncia e diz que ela está sofrendo racismo, que ela está sendo xingada de neguinho de macaco, é muito mais do que uma professora virar e falar assim: uai, mas você não é negro mesmo? É muito mais que isso. É preciso haver intencionalidade na ação. Posso não entender da questão racial, mas eu preciso começar. Eu entro na área dos direitos humanos. É certo ou é errado? Da ética. É justo ou é injusto? E por aí você começa a construir esse caminho, esse conhecimento. Seja bem-vindo nos meus cursos, mas também fique atento, já que eu não estou aqui, aos cursos que acontecem nas próprias escolas, tá? E solicite também esses cursos, essas formações, porque tem vários manos aqui da região que falam muito bem sobre isso, que poderá estar na escola e poderá estar lá no NAVE, junto com vocês. Ok? Diga, Estelinha. Olá, querido. Eu sou negra, eu gosto de ser negra, eu tenho todo o poder que eu gosto. Black Power! Black Power! Azul, Estelinha! Temos mais perguntas, pessoal? Oi. Boa noite. Meu nome é Edjane. Boa noite. Eu tenho... Bom, primeiro dizer que eu estou mega master feliz de ouvir aqui o Sam,
de ver e ouvir o Emicida. Outro dia eu ouvi uma live tua onde tu dizia que o rap foi o teu livro de história. E aí, quando você traz toda a complexidade de ter estado na escola e aqui o Sam de ter sofrido racismo na escola, em 2018, a gente ainda sabe que, para as crianças negras, a escola, o espaço educacional, é o pior espaço social que tem. Bom, a minha questão é, a gente vive um momento político super difícil, né? Acho que talvez eu, com 36 anos, seja o momento político onde eu mais me entendo enquanto dificuldade de escolher candidato, de me apropriar desse momento político. A gente teve a Lei 10.639 e ela já caiu, né? E a gente tem aí o interino que não legitima e o que pode vir depois dele pode ser ainda pior. A minha pergunta é, qual que é a estratégia? Aqui no Capão Redondo, na Zona Sul e em outros extremos, a gente tem excelentes escritores e escritoras que já falam disso há muitos anos e há muito tempo, e a gente não consegue adentrar o espaço educacional. Então, eu queria ouvir de vocês qual que é a estratégia que vocês citam ou que vocês propõem para que a gente possa avançar dentro do sistema educacional. Porque a gente está de fora e está falando disso, mas no sistema educacional, a escola pública, ela não é pública porque ela fecha a porta para as questões raciais, né? E isso não é novidade. Então, a minha pergunta é, qual estratégia que a gente pode usar de defesa e de implementação mesmo dessa literatura negra para que as crianças se sintam representadas? Emicida, você que está quietinho, quer começar por Você essa? é louco, chegou. Eu queria... Tem uma coisa que eu preciso muito falar, que eu vi que você levantou aqui o Homo-Obá. Eu fiquei muito feliz, porque quando eu li o nome da Keusan, eu não liguei o nome à pessoa. E aí, né, quando a gente se falou no telefone, aí eu contei para ela que eu li um livro para minha filha, quando ela era menor, um livro que chamava Homo-Obá, e era dela. Aí eu fiquei tipo, cê é louco. Tô falando logo com a mina escritora de livro. Eu acho que tem uma parada muito importante. E nesse momento, nesse Brasil de 2018, nesse abismo que a gente está vivendo, eu faço música, eu tive a oportunidade de ser de uma geração na música rap em que os caras que vieram antes de mim se viam na obrigação de compartilhar um monte de referência positiva através da sua música. Então, se, por exemplo, caras como o Funk Buia e o Gaspar, dos África Brasil, não tivessem falado sobre o Zumbi dos Palmares, talvez eu não tivesse a mesma visão a respeito de mim, não olhasse para o meu reflexo no espelho e não sentisse o orgulho que eu sinto por causa da história dos meus antepassados, sacou? Eu, falando em termos de estratégia, eu tenho um grupo de amigos, tá ligado? Pessoas que tiveram uma origem parecida com a minha, pessoas que têm uma visão de mundo parecida com a minha. Em alguns momentos a gente discorda, mas o mais importante é que a gente se respeita e a gente compreende a visão do outro, entende que cada ser humano é um universo. E a gente vai somando todos esses universos na construção do que a gente acredita que o mundo deveria ser, tá ligado? Era muito importante que a gente estivesse unido nos anos 70, 80, 90, 2000. Óbvio que era. A gente tem 400 anos de atraso nesse país, 500 anos de uma colonização que desgraçou o solo do país inteiro. E até hoje, fala-se disso como se tivesse sido um episódio pequeno dentro da história que a gente já deixou para lá. A gente precisa reconstruir isso. E a forma de reconstruir isso é a gente se manter próximo, é a gente se manter conectado, é a gente trocar ideia, tá ligado? Quando eu falo que eu acho que o Sarau do Binho, quando eu acho que a Cooperifa, quando eu acho que a Parada Poética são revolucionários, não é simplesmente porque são encontros. Não, mano. São encontros na superfície, tá ligado? Acho revolucionário isso aqui que a gente está vivendo, essa troca de ideia que a gente está tendo, porque todo mundo sai maior daqui, tá ligado? Todo mundo sai daqui acreditando que faz parte de uma energia coletiva que vai fazer a gente levantar no dia de amanhã, tá ligado? Com a cabeça erguida e acreditando que tem esperança para lutar nesse mundo. Quem me deu isso no livro, sabe? Eu dedico esse livro para minha primeira filha, para Estela.
porque eu tinha um pensamento muito mais imaturo a respeito de como eu deveria tratar certas questões. E foi quando eu vi minha filha nascer, que foi como se meus olhos tivessem sido lavados. Foi como se eu olhasse pro planeta inteiro e eu tinha um hábito de pegar todo o meu sofrimento e acreditar que aquilo era como se fosse uma carta branca, para que eu também não me preocupasse com o destino do mundo, porque eu também tinha sofrido. E a partir do momento que eu vi aquela menininha nascer, no olhar dela, ela me falou que eu tinha que pegar todas as coisas que fossem inspiradoras, como o olhar dela, e ajudar o mundo a ser um lugar melhor, para que todas as pessoas tivessem uma sensação parecida com a que eu tive quando eu olhei dentro do brilho dos olhos dela. E ela me deu uma outra chance de ser uma pessoa melhor. Quando eu falo que a gente tem que se manter perto, e quando eu falo do meu grupo de amigos, a gente tem uma gravadora, que também é uma produtora, que também agora lança desfile de moda também, chama Laboratório Fantasma. Isso era pequenininho, mano. Isso era um grupo de 3 amigos, tá ligado? 3 amigos que acreditavam que estava errado, mano. Sabe? O poema da Jennifer aqui, agora há pouco, foi foda, mano. Foi foda porque, mano, quem foi que disse que as pessoas que nascem nos lugares onde a gente nasce é feio? Tá ligado? Essa pessoa vem aqui, essa pessoa conhece esse lugar, tá ligado? Quem instituiu todos esses estereótipos que amaldiçoam as crianças? Quem foi que disseminou toda essa crueldade? Tá ligado? Ninguém responde por isso no nosso país. Tá ligado? A gente está num país canalha, mano. Ontem, tá ligado? Ontem, 2018, uma advogada no exercício do seu trabalho, sabe? Imagina você, mano. Estuda pra caramba, consegue seu diploma, é o orgulho da sua família, consegue seu emprego num país que tem 13 milhões de desempregados e você vai lá para defender um cliente que é uma pessoa que tem uma história de vida parecida com a sua e você, no seu imaginário, vai ajudar a justiça do seu país a ser menos elitista, menos canalha e menos racista, porque assim você corrige essa porcaria desse mundo. Imagina você senta na sua cadeira de advogada para receber nada mais, nada menos do que respeito na sua profissão, e uma juíza, uma dondoca que nunca viveu 10% do que você viveu, manda a polícia algemar você quando você está simplesmente trabalhando. Isso aconteceu ontem no nosso país, tá ligado? Quando eu falo para a gente se manter perto, é porque perto, em grupo, em bonde, em bando, em coletivo, a gente se protege, a gente se cuida, tá ligado? E a gente é apresentado pro afeto de uma maneira doentia, tá ligado? Eu estava conversando com meus parceiros isso aí esses dias, sacou? A gente precisa levantar nossa cabeça, baixar a guarda, olhar para os nossos e falar que a gente se gosta, tá ligado? Que a gente se preocupa, porque a falta de tempo que a gente tem, tá ligado? E tempo é um luxo. E vários de vocês estão ligados no que eu estou falando quando eu falo que tempo é um luxo, porque você demora 2, 3 horas no ir e vir do seu trabalho, tá ligado? E quando você chega em casa, você está exausto, depois daquelas 8 horas de trabalho, mais 3 horas de transporte, tá ligado? Você tem pouco tempo para você, pouco tempo para refletir sobre o invisível, sobre o amor, sobre o afeto, sobre o cuidado, e aquilo explode numa discussão e a tensão mora dentro da sua casa, e a gente não tem tempo de olhar para o outro e dizer um bom dia, um obrigado e eu te amo, tá ligado? Isso vai distanciando nós cada vez mais, tá ligado? A gente precisa se manter perto. Quando a gente se juntou, eu e meus parceiros na Laboratório Fantasma, a gente quis bater o pé, mano, e dizer o seguinte: não, mano, não. Aquele bunda mole, tá ligado? Que mora longeão, que nunca veio aqui, não vai ser ele que vai dizer como se vive, como se fala, como se é bonito dentro do nosso estilo de vida, tá ligado? E a coisa mais incrível, tá ligado? Uma das que a gente conseguiu fazer, sacou? Porque, graças a Deus, a gente conseguiu escrever várias páginas bacanas dentro da história da música no Brasil. A coisa mais bacana, uma das que a gente já fez, foi poder ver 40 preto, mano, e 40 preta, entrando bonitão num lugar que nem o São Paulo Fashion Week, coisa para a qual a gente trabalhou durante mais de 10 anos, sacou? E ver aquelas pessoas ali naquela passarela, mano, foi uma resposta para o Brasil, porque pela primeira vez a gente conseguiu colocar 40 preto vivo e bonito na passarela, tá ligado? E na capa de todos os jornais. E não era uma alegoria, não era uma brincadeira, aquilo era eles mesmo, vivendo a vida deles, as pessoas gordas, tá ligado? Com direito de ser gorda se elas quiserem ser, tá ligado?
As pessoas felizes, mano, com seus cabelos crespos pra cima, com o garfo enfiado, tá ligado? Essa força, ela nasceu desse sonho e desse desejo de nós contar a nossa própria história. O Sarau do Binho é revolucionário porque ele abre uma porta para que cada um desses moleques que estão aqui levante e faça o que o Sam acabou de fazer, voluntariamente, contando uma história. Ela só abriu uma porta e contando a história dela, ela abriu a porta da história dele, tá ligado? Quantas histórias tem aqui hoje e quantas histórias a gente não se conecta no mundo? A gente precisa transcender o físico, mano, e mandar essas histórias tudo pro universo, tá ligado? Essas histórias aqui, quando elas saem daqui, tá ligado? Elas vão abrir tantas portas, tá ligado? Que esses caras, esses vermes, tá ligado? Que repete que a gente é vitimista, que a gente fica de mimimi, que tá famoso também, a expressão tá ficando popular, né? Esses caras, tá ligado? Quando eles bater de frente com a parada dessa aqui, com a criança que cresceu, com esse tipo de vitamina, eles derretem, tá ligado? Porque eles não têm força para bater de frente com isso aqui não, mano. Isso aqui é uma força da natureza, tá ligado? A colonização foi um trator. Você falou da palavra demolição ali atrás. A colonização foi um trator que quase matou tudo que tinha na gente. Essa capacidade de resiliência da onde a gente nasceu, tá ligado? Essa capacidade de resistir, de construir e de se apresentar, tá ligado? De devolver para o mundo numa moeda muito melhor do que a que a gente recebeu, tá ligado? Ela nasce de quando a gente encontra no outro, no 1, no 2, no 3, no 50, no 300, no 1000 pessoas que se conectam com aquilo e fala, eu também vivi essa história. Então, eu me arrisco a dizer para você que a minha estratégia é essa. Sempre caminhar junto com o meu pessoal, independente de onde eu esteja, tá ligado? Tá aqui nesse momento é uma conquista dos meus camaradas e das pessoas que se identificam com o que eu faço, desde quando eu ia naquelas batalhas de MC da Santa Cruz. Isso também é uma vitória deles, independente do que a gente faça, tá ligado? A gente compartilha isso porque a gente recebe um conhecimento, compartilha esse conhecimento e a partir desse conhecimento todo mundo levanta a cabeça e caminha junto, sacou? Pela primeira vez não, um pouquinho mais, né? Agora eu estou me sentindo mais tiozinho porque virou, né, uma geração no âmbito da música. E eu sou um artista popular para uma geração que quando eu comecei a fazer música eu tinha tipo 7 anos. Então eu trombo uns moleque de 23, tá ligado? E eles falam pra mim, eu escuto você desde pequeno, mano. Eu me sinto muito mal, a princípio. Dói as costas. Eu tento desmentir, mas a minha dor nas costas não me deixa fingir muito. Mas o que eu acho incrível nisso é que tem essa molecada que fala, hoje eu me considero uma pessoa melhor por causa de alguma coisa que vocês disseram há 15 anos atrás. É muito importante que a gente esteja junto, é muito importante que a gente compartilhe sem medo do outro, tá ligado? É muito importante que a gente faça isso que a gente está fazendo hoje aqui. Troque ideia e nunca permita que um elemento externo destrua esse vínculo maravilhoso que a gente construiu conectando as nossas histórias. Que o Sam. Objetivamente, respondendo a pergunta dela, estratégia. Ministério Público. Eu sou uma ativista. Ministério Público. A orientação da OAB é não cumpriram com a lei, Ministério Público. A lei não caiu ainda não. É bom lembrar disso. Ela não caiu. Às vezes você olha no site, ela aparece todinha riscada. No outro dia, partes riscadas. No outro dia, ela inteirinha. No outro dia, de novo riscada. Estão fazendo esse terrorismo há mais ou menos 9 meses. Mas ela não caiu. E eu estou interpelando o MEC. Não se esqueçam disso.
E aí eu quero agradecer aqui também quem na parada do Omobá lá de Volta Redonda, né? Quem acompanhou aquele caso, aquela história dele ter sido adotado pela Rede SESI e depois voltar atrás, né? Vocês mobilizaram rede, assinaram petições, foi uma coisa incrível, 22 mil assinaturas, e foi com essa lista que o doutor Édio interpelou, encaminhou documentação para o Supremo Tribunal Federal. A gente poderia ter encaminhado com 5 mil assinaturas, mas ele queria, a estratégia dele era chegar ao Supremo. E aí vocês, com 22 mil e não sei quantas assinaturas, a gente pôde encaminhar. Eu recebi um contato de lá, tentando fazer uma sondagem em relação a isso, a interpelação e tal, mas ela está rolando, né? E torcer para que eu seja chamada, juntamente com o doutor Ed, para o Supremo, e aí eu vou interpelar em relação à Lei 10.639. Eu quero prestação de contas. Eu quero prestação de contas. São 15 anos. 15 anos. É isso. Pessoal, temos tempo para a última pergunta. Ali. Boa noite, eu sou a Giovana. Eu queria perguntar para que o senhor é premicida, porque na escola, nem sempre os alunos, mas até os professores acabam produzindo muitas técnicas de racismo, até mesmo sem perceber. E eu queria saber qual é a melhor forma de responder para eles, uma forma simples, clara, para eles acabarem com isso de uma vez, para matar pela raiz. Vai que essa tranquila. Vai que essa tranquila também. Pergunta fácil. Para matar pela raiz. Eu acho que... Não sei, porque uma criança tem um poder que a gente desconhece, menospreza muitas vezes, sabe? Só que na simplicidade dela que ela encontra... A história do lápis de cor, ela foi uma analogia perfeita do que é o racismo. Entendeu? Eu, sinceramente, era um moleque meio rebelde. Tá ligado? Minha mãe tá ali. Tá ligado? Essa aí pagou os pecados dela. Entendeu? Porque se a pessoa falava pra mim do meu cabelo, falava da minha pele, eu me sentia mal, porque eu me sentia meio errado. Eu falava um monte de besteira também, eu falava umas coisas feias pras pessoas. Podia até tomar o risco de ser repreendido em casa. Agora, tem uma coisa que eu acho que a gente não deve aceitar. Você não deve aceitar ser diminuído por uma pessoa que não sabe quem é você, muito menos por alguém que sabe também, sabe? Acho que você tem que levantar a sua cabeça e ter muito orgulho de você e da sua história, sabe? A ponto de olhar no olho da pessoa e falar, cala a boca, você não faz a menor ideia do que você está falando, seu burro. Kilsan? Matar pela raiz. Uma professora, um professor que está aí, né, propagando e fazendo de conta que não percebe, estrategicamente falando. Professora, a senhora sabe que racismo é crime e que dá cadeia? Adoro! Adoro! Sabe, eu tenho um kit, que eu ando com esse kit, e compartilho com as minhas alunas lá na universidade, que estão estudando pedagogia, falo, crio kit. E não acaba um semestre sem que elas me mostrem o kit, onde eu junto Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição, artigo 5º, vou pegando ONU, Unesco, a nossa Lei KO, a Lei 10.639, o kit na pasta, é o kit professora. E anda com aquilo, você entendeu? Na escola, você está com aquilo. Apareceu a situação, alguém não entendeu? Está pouco esclarecido? A gente precisa escurecer um pouco mais a questão? Pega a pastinha com os documentos, com as leis, e ó, professora, dá uma olhada.
É esse o caminho, viu? Porque é só assim que alguns profissionais da educação entendem. E complementando, as escolas, São Paulo, na época Haddad, fez um trabalho fantástico aqui em relação à questão racial. Nós temos escolas incríveis, abertas para o movimento, que não dá para esquecer de jeito nenhum. Eu tenho a Escola Francisco Rebolo, cadê? Existe a AEL, Academia Estudantil de Letras, né? Que o Sandy Oliveira, por exemplo, arrasou! Exato, fica muito mais difícil, mas nesse difícil que eu digo, Ministério Público, é MP, é orientação da OAB, Ministério Público, vai para cima, porque lá no ABC isso tem resolvido parte dessa questão. Resolveu lá atrás. Hoje eu não sei te dizer, mas coisas de uns 5, 6 anos atrás, São Bernardo teve... 5 não, menos tempo, 4 anos. São Bernardo teve uma vitória incrível e que esse processo serve de referência para outros municípios, porque foi um juiz lá do Supremo Tribunal Federal que deu a vitória a São Bernardo, e nós, na Secretaria de Educação de Diadema, que eu, como gestora, junto com gestores de São Bernardo, Santo André, etc., nós tivemos que fazer todo um plano acompanhando São Bernardo para a implementação da lei nas escolas estaduais. Então, foi um negócio bem legal e que é referência. Então, os processos eles vão servindo de modelos, né? Então, basta as pessoas se organizar nos seus municípios, MP. Tem que chover MP, gente. E não fique esperando que a professora faça isso. São estratégias. Nós estamos em sala de aula, estamos na escola, estamos trabalhando, mas cadê os movimentos sociais da região, daquele município? São os movimentos sociais que têm que estar junto com a gente e entrar com essa representatividade junto aos ministérios públicos. Se os municípios de São Paulo, por exemplo, se organizarem e for explodindo, né? Que o município de São Paulo entre com uma representação dessa, aí vai inspirar o de Santo André, né, Eli? Né? Espírito de Santo André, Espírito de Diadema, Espírito de São Caetano, e vai pipocando, pipocando, pipocando. É isso que a gente precisa criar o fato. Eu sou estratégica, militante, precisa criar o fato. Nós precisamos de várias representações, indicações junto ao MP em vários municípios, para que a coisa ganhe esse vulto na mesma proporção que vocês fizeram tomar em relação ao Homobá. É isso que a gente precisa. Ministério Público, ok? Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, agradecer imensamente as palavras da Kyo-san. Vamos fazer o nosso combinado, um trechinho? Dá tempo? Dá tempo. Dá tempo? Vai ler um trecho de cada um? É. Nós Então, vamos trocar. tá legal. Vai nesse. Vai nesse. O mundo no Black Power de Tayó. Tayó tem 6 anos. É uma menina de beleza rara, encantadora. Sua alegria contagia a todos que perto dela ficam. Seu rosto parece uma moldura de valor que destaca belezas infinitas. Seus olhos são negros, tão negros quanto as mais escuras e mais belas noites que do alto miram com ternura qualquer ser vivo. Do fundo desses olhos escuros saem faíscas de um brilho que só as estrelas são capazes de emitir. Seu nariz parece mais uma larga e valiosa pepita de ouro. Grossos e escuros como um orobô, seus lábios encantam só se movendo para dizer palavras de amor. Sobre a cabeça, a parte do corpo que ela mais gosta ostenta seu enorme cabelo crespo, sempre com um penteado chamado Black Power. Amoras de Emicida. Não há melhor palco para um pensamento que dança
do que o lado de dentro da cabeça das crianças. Pode olhar, lá tudo é puro e profundo, que nem Obatalá, o orixá que criou o mundo. Por que choramos ao chegar? Dizem que por nos afastar de Deus, que é o que os muçulmanos chamam de Alá. Nesse planeta, Deus tem tanto nome diferente que, para facilitar, decidiu morar no brilho dos olhos da gente. E os pensamentos dos pequenos, como surgem? Com olhos de jabuticaba e cabelos de nuvem. Vão espalhando toda a beleza por aí. Me esforço para ensinar, mas foi com eles que aprendi. Em um passeio com a pequena no pomar, explico que as pretinhas são o melhor que há. As pretinhas são o melhor que há. Amoras penduradas a brilhar, quanto mais escuras, mais doces, pode acreditar. Então, a alegria acende os olhos da menina. Que conclusão incrível alcançou a pequenina? Forte como um lutador no ringue e gentil como Martin Luther King. Ela apanha amoras dos galhos do chão. Ao vê-la zumbi dos palmares, diria: nada foi em vão. Nada foi em vão. Parabéns, Emicida. Obrigado, Kilson. Eu que agradeço. Obrigado por você existir. Eu que agradeço. Kilson, Emicida, muito obrigado pela conversa. Poxa, obrigada a você. Valeu você também, valeu, meu parceiro. Valeu, Foi uma- valeu, foi Binho, uma honra. Suzy, valeu. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, viu? Valeu, Rafa. Prazer imenso estar Emicida. com vocês aqui. Antes dos autógrafos, você dá uma palhinha pra gente de alguma coisa? Ui! Arrasou! Arrasou. Sem nada assim, né? É, Do nada. assim. Deixa eu ver aqui, pá. Despencados de voos cansativos, complicados e pensativos, machucados após tantos crivos, blindados com nossos motivos, amuados, reflexivos e dali antidepressivos, acanhados entre discos e livros. Inofensivos. Será que o sol sai pra um voo melhor? Eu vou esperar. Talvez na primavera o céu clareia, vem calor, vê só o que sobrou de nós. E o que já era em colapso, o planeta gira. Tanta mentira aumenta a ira de quem sofre mudo. A página vira, o som delira. Então a gente pira e no meio disso tudo tamo tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro, nós estamos tipo passarinho, soltos a voar, dispostos a achar um ninho, nem que seja no peito um do outro. Obrigado, Sesc Campo Limpo.